Olá, amigos, mais uma vez aqui para apresentar o podcast do Gente que Fala. Eu tenho trazido pessoas com muito conteúdo e espero que vocês estejam apreciando o programa. Esse programa aqui vai ao ar pela TV aberta, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. A AltV do meu amigo Luquete também. Então, nós temos uma boa rede aí de espectadores. Meus cumprimentos ao meu querido amigo Henrique Nelson Calandra. Oi, Fausto, bom dia, e até cumprimentando a todos que nos veem e assistem e dizer que é uma grande honra estar com o Fausto Camunha, Muito que obrigado. É um dos pilares do jornalismo brasileiro. Muito obrigado. O Henrique Nelson Calandra, minha gente, ele é advogado, especialista em direito empresarial. Já presidiu a Associação dos Magistrados Brasileiros, presidiu a APAMAGES, que é a Associação Paulista de Magistrados, é professor emérito da Escola Paulista de Magistratura e desembargador pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço o convite e é uma honra estar aqui com você e participar dessa ferramenta de comunicação moderna. Meu pai dizia que só é duradouro o que se renova, e acho que tem razão. Estamos tentando inovar, nos reinventar. Nelson Calandra, poderia nos contar um pouquinho sobre a sua infância? Nasceu onde? Eu nasci em Itaquaquecetuba, em 1945. Sim, aqui pertinho. Julho de 45. E vou fazer agora, esse ano, 80 anos. Seja bem-vindo ao Clube dos 80. E dizer aos nossos jovens ouvintes e aqueles mais maduros também, que é preciso respeitar o passado para entender o presente e desenhar o futuro. Isso mesmo, é isso mesmo. É um grande ensinamento, né? Mas que a gente aprende só com a experiência, né? É verdade. Eu nasci em Itaquaquecetuba, que é uma cidade perto de São Paulo. Sim, aqui pertinho. Mas naquela época era um interiorzão mesmo, sim, porque a única estrada era a estrada antiga São Paulo-Rio. Sim. Não existia Via Dutra, nada disso, Faria Lima, muito menos. E meu pai tinha um posto de gasolina na beira da antiga estrada São Paulo-Rio. Sei. Que trabalhava junto com a minha mãe. Sei. E minha mãe, sempre que me encontrava, segurava minhas mãos e dizia: meu filho, eu nunca esqueço o dia que você nasceu. Por quê, mãe? Porque naquele dia ou morria eu, ou morria você, ou morríamos nós dois. Porque você nasceu com 6 quilos. 6 quilos. Era muito grande. Sim. Embora depois não tenha evoluído tanto. E a minha história de vida começa nesse momento com uma mulher chamada Amélia. Sim. Que teve 8 filhos e uma família numerosa. Meu pai foi de uma família muito poderosa, muito rica em São Paulo. Sim. Henrique Calandra. Sim. Como eu, né? Sim. Só que eu tenho o Nelson no meio. E ele recomeçou a vida dele na crise de 29, casando com a minha mãe, por quem ele se apaixonou perdidamente. Sim. A minha mãe era de 1920 e meu pai de 1905. Eles tinham uma diferença de 15 anos entre um e outro. Mas foram unidos a vida inteira e meu pai foi uma figura maravilhosa, trabalhava muito, era um homem muito forte. Ele foi lutador de boxe, era uma pessoa muito forte, né? E desmontava um pneu de caminhão com uma marretada só. Ele era muito forte, mas nunca encostou a mão em ninguém, nunca bateu em ninguém, nem em filho, nem em pessoa estranha. Sim. E chegou a ser presidente de um diretório no Partido Republicano, mas nunca se filiou a outros partidos, a outras Ele gostava ideologias. de política. Ele gostava de política porque achava que podia mudar o Brasil. Sim, sim. E fez o primário lá na cidade mesmo? Eu fui aluno em Itaim Paulista, que foi o lugar seguinte que meu pai se mudou, perto de Itaquaquecetuba. Os primeiros anos eu fiz numa escola de madeira. Sim. Lá mesmo em Itaim. E depois mudamos para São Paulo,
que meu pai achava que a gente tinha que estar num centro para estudar, para melhorar a nossa posição. Tanto que dos 8, todos são formados. E tem um episódio que eu até vou contar aqui, para é uma derivação, mas é boa. Meu irmão era bebê, tinha 3, 4 anos, que ele é de 1940, 5 anos mais velho que eu. E meu pai conta que ele no berço falava em francês. Poxa. Eu sou policial. Eu vim do sul. Eu morri em combate e voltei para completar a minha missão. Puxa vida. E adivinha como ele terminou a carreira dele, que ele foi executivo da Ford, um monte de coisa. Ele acabou a vida dele como de 40 anos de polícia, como delegado de polícia. Tudo que ele falava quando era pequeno. Tudo que ele falava, não sei se era o que era aquilo, uma manifestação. Como é que se explica isso, né? Não tem explicação. Eu até hoje não sei qual a explicação disso. E ele passou a vida na polícia e saiu da polícia só quando completou 70 anos. E deve ter ajudado muita gente, né? Muita gente, policial. muito criticado, porque ele trabalhou no DOPS com o diretor, era o Romeu Tuma, que virou santo, e ele que era auxiliar do Romeu Tuma não conseguiu essa santidade que tinha o Romeu Tuma, que era um político impecável, uma pessoa maravilhosa também. Mas meu irmão acabou com uma série de problemas derivados ao fato de trabalhar na polícia política, no DOPS antigo. Você é casado? Eu sou casado pela segunda vez. Tem filhos, né? Eu fui casado a primeira vez, tenho uma filha de 47 anos, que mora lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. Tem nacionalidade americana, casada com americano, depois divorciada, mas vivem juntos, coisa de americano que brasileiro não entende muito. E ela vive lá, é artista plástica, é um monte de coisa. E casei em segundas núpcias com a Lucy. E adotei os 4 filhos dela. Portanto, eu conheço e admiro muito. Ela é uma mulher assim muito especial, e eu sou reconhecido por tudo que ela fez na minha vida. A mulher, o casamento sempre ajuda, né? Quando é verdade. A mulher atua dessa forma, né? Ela é uma guerreira, uma combatente incansável. Como é que começou o seu interesse pelo direito? Para falar a verdade, eu comecei a trabalhar com 12 anos, aqui no bairro do Brooklyn, que foi um dos bairros que nós moramos, em São Paulo. E eu trabalhava numa indústria alemã onde absolutamente ninguém falava português, os diretores, os líderes, todo mundo falava alemão. Na época de Santo Amaro, né? Aquela região, tinha muitos alemães. E depois fui trabalhar numa indústria americana aos 14 anos, fiquei lá até os 19 e me envolvi com computação, com a parte de pessoal, departamento pessoal, que chamava antigamente, folha de pagamento, um monte de coisa. E passei um longo trecho da vida nessa área. E lá, quando eu comecei na empresa americana que eu fui trabalhar, eu fui lotado na área de pessoal. E ali comecei a me interessar. Eu sabia tudo, absolutamente tudo, decor. Tinha esse defeito de fabricação. E eu sabia nome de todos os 700 empregados que tinham, qual era o número do cartão dele na chapeira, o nome da mulher, dos filhos, do chefe, de todo mundo. Uma boa memória, né? E eu acabei estudando muito direito do trabalho e até me envolvi numa briga com alguém que era o gerente da área de pessoal, porque me deslocaram para a área de tesouraria. Eu reprovava as contas do homem que era formado, advogado, né? Aí eu chegava para ele e falava assim: o senhor não está vendo esse diploma atrás de mim? Sou advogado formado pelo Mackenzie. Eu falei: eu não sou nada, eu sou só um moleque, mas o que o senhor mandou fazer está errado. Está escrito na página tal da CLT, artigo tal, em cima de tal, tá, nota de rodapé tal, então por isso que eu reprovei a sua conta. Aí ele ficou doido. Nossa, mãe. Enquanto ele não me mandou embora, não sossegou. Essas trombadas que a gente leva pela vida. Às vezes. A sua primeira foi essa, então? Foi essa. O homem ficou
bravo porque era reprovado. Houve alguma inspiração familiar para esse caminho do direito? Que depois tão bem realizado, né? Eu fiz várias coisas na minha juventude. Festa dos Estados, que hoje integro o calendário escolar, e eu, junto com outros colegas, naturalmente, comecei esse movimento para criar a Festa dos Estados nas escolas. E fiz várias coisas, movimento teatral, eu tinha esse dom de saber as coisas de cor. Sim. E no tempo que não existia computador, né, falam que em terra de cego quem tem um olho é rei, né? Exatamente. Como foi o seu período de faculdade de Direito? Eu fiz técnico em contabilidade. Tem até uma passagem que eu gosto de contar. Eu tinha um professor de português no ginásio, quando eu tinha 12, 13 anos, que era o professor Aclibas. E ele gostava muito de mim, que ele achava que eu sabia muito latim e grego. Naquela época eu dizia latim. Eu também aprendi latim. Mas ele era professor de português. E ele me adorava, me adulava até, porque achava que eu era um gênio. Eu não era gênio nenhum, tinha essa facilidade. E ele, esse professor Aclibas, depois eu vim a saber, era pai de um grande amigo meu, o Francisco Miné Ribeiro de Paiva, procurador do Estado, agora já aposentado, e pai do general comandante do Exército, general Tomás, que eu nunca conheci. Sim. Mas ele, os primeiros valores que eu adquiri de família, de um monte de coisa, eu aprendi com ele. Ele era um homem religioso, um homem extremamente genial e extremamente bondoso, a ponto de achar que eu tinha algum talento. E depois eu vim encontrar, mas eu não sabia que eram os filhos dele. E um dia que eu estava num programa de rádio, o Miné estava comigo e falou: olha, hoje faleceu meu pai, professor Aclibas, tal. Poxa, era o meu professor de português. Caramba, o seu pai era o meu professor de português. Porque eu nunca conheci o Francisco Miné Ribeiro Paiva, que era um dos filhos do professor Aclibas, e muito menos o general Tomás, que é o comandante do Exército. Mas eu tinha um carinho muito especial pelo meu professor e fiquei amigo do Francisco Miné, porque eu era juiz da Fazenda Pública, fui juiz aqui no estado de São Paulo muitos anos, e acabei trabalhando em vários casos que ele era o procurador do Estado. O Aclibas, então, o professor, foi a sua grande saudade é dele. Foi um grande amigo, um grande inspirador, né? E achava que eu tinha algum talento, eu mesmo não achava que tinha talento algum. Como é que foi a sua entrada no judiciário? Em mercê dessas coisas todas, eu acabei fazendo técnico em contabilidade, fiz científico, fiz um monte de coisa, porque eu era meio que não diferente. Tem nada a ver com... fiz clássico também. Fez clássico científico? Fiz 3 anos cada um. Técnico em contabilidade, então atrasei muito a minha chegada na faculdade. Sim. E cheguei na faculdade por uma grande sorte minha, né? Bem colocado no vestibular da PUC. E na USP eu não consegui fazer porque eu tive que acompanhar meu pai, que precisava de uma assistência fora de São Paulo. Perdi o dia do vestibular da USP, mas entrei na PUC entre os primeiros colocados. E fui muito bem classificado em todos os anos que eu fiquei na PUC, de 1º ao 5º ano. E até com os mais rigorosos, professor de Direito Romano, professor de Medicina Legal. Eu um dia saí, a gente naquele tempo não tinha carro, não tinha nada, saí de ônibus, tomei uma chuva danada, cheguei na faculdade, estava com febre, quase 40 graus, não via nem a prova. E aí o professor Batista Júnior, que era o professor de Medicina Legal, falei: professor, eu estou com febre, eu não estou enxergando a prova. Aqui o médico sou eu. Quem diz que o senhor vai fazer prova ou não sou eu. Pode fazer a prova. E tirei uma nota baixa.
tirei uma nota 2,5. Falta de sensibilidade, assim. Né? Ele era duro, né? E depois eu falei, quer saber de uma coisa? Ele vai ver quantos paus faz uma canoa, né? Eu me dediquei tanto ao estudo que eu sabia mais de medicina e química, a parte forense, mais do que ele. Sabia, decora um monte de coisa. Aí ele me dava 9,75. Ele disse que 10 ele só dava para ele. Como é que chegou a desembargador? Eu entrei na magistratura, eu depois me formei advogado, fiz parte do TUCA, Teatro da Universidade Católica, aqueles tempos terríveis, né? E era ator dos bem mequetrefe lá, fazia um promotor numa peça Testemunha de Acusação, da Agatha Christie. E falei muito bem, porque tanto que aprovaram lá meu desempenho como ator. Além de ator, eu trabalhava o dia inteiro, né? E fiz esse trabalho no TUCA, me formei bem classificado na PUC São Paulo, fiz o exame da OAB, e o pai do atual corregedor, o Loureiro, era o presidente da banca examinadora. E eu sabia tanto que lá pelas tantas, o advogado que era guia direito do trabalho começou a me fazer pergunta. Aí o Loureiro falou para ele: para de querer competir com esse moleque, você não percebeu que ele sabe mais do que você? Olha só. Aquilo foi um monte de risada e fiquei aprovado. Em magistratura, eu era um advogado muito glamuroso, muito cheio de coisa, sabia demais, não tinha computador ainda no Brasil, né? E éramos advogados de cerca de 800 empresas, no Brasil inteiro. E um dia, um rapaz que eu orientei e ajudei a aprender as artes da advocacia, ele falou umas 4 horas seguidas que eu tinha que prestar concurso, não para juiz de trabalho, para juiz de direito. E aí eu falei, tá bom, eu vou estudar com você. Tinha até aposentado meus livros de outros ramos do direito, fui estudar com ele, ele fez o meu requerimento de inscrição, que eu não queria fazer concurso para juiz, e eu pedi a Deus que me desse um sinal. Se eu passasse entre os primeiros, que era para ir. Se não, porque eu ganhava 210 mil cruzeiros de salário, o salário de um juiz era 23 mil cruzeiros. Que diferença, hein? E foi uma descida de palanque muito difícil para mim, né? Embora eu já tivesse casa própria, automóveis, aí tem uma família, eu era casado, tinha uma filha pequena, e ter que manter tudo isso não é brincadeira. E aí os primeiros tempos foram difíceis para mim. Para poder ter cheque especial, a mulher do meu colega, que era diretora de escola, precisou me avalizar no Banco do Estado de São Paulo, no Banespa, para eu poder ter crédito. Que era estatal na época. Era estatal. E foi uma jornada difícil, porque você descer de um patamar de ganho elevado para um patamar menor, mas acho que eu tinha uma missão sendo juiz, fazer justiça ao vivo e a cores. E não deve ser fácil ser juiz, né? Não é, não é. Mudar de casa, mudar de cidade, chegar num lugar que não conhece ninguém. A minha primeira causa em Pirassununga, que foi a primeira comarca que eu fui como juiz substituto, foi uma reclamação trabalhista com 500 reclamantes. E as reclamações todas manuscritas pelo promotor, que ele brigou com o diretor do fórum, o diretor do fórum tirou a máquina de escrever dele e fez tudo à mão. Sim. E eu fiz audiência num dia só, para 500 pessoas, sentenciei com perfeição e a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho. Porque naquele tempo não tinha junta de conciliação julgamento, como chamava, no interior do estado. E foi até gozado, porque a minha mulher vinha com a minha filha de mão dada, subindo para o centro da cidade, e aí duas comadres, imagine, comadre, mandaram um moleque para julgar a causa do nosso marido. Isso é um absurdo, esse tribunal só deve ter louco lá. Aí
E aí uma cutucou outra e virou para minha mulher e perguntou assim: e a senhora, o que acha? Eu não acho nada. O moleque é o meu marido, pai dessa menina. Ficou com a cara no chão. Histórias, né? É um caso curioso, curioso. E o desembargador? Demorou um pouquinho para chegar ao tribunal. tribunal. Quantos anos demorou? Eu entrei na magistratura em 80. Em 2005, com a emenda 5, se eu não me engano, eu me tornei desembargador, quando foi unificado tribunais de alçada com Tribunal de Justiça. Mas antes eu fui juiz muitos anos do primeiro Tribunal de Alçada como juiz auxiliar e muitos anos no segundo tribunal como juiz titular e também no TACRIM e na seção criminal do TJ para auxiliar os desembargadores. Então eu tenho uma carreira bem diversificada. Consistente, né? Eu imagino que no primeiro grau eu tenho atendido 500 mil de pessoas. E no segundo grau eu devo ter julgado mais de 100 mil processos, entre relator, revisor, terceiro e quarto e quinto juiz. E o judiciário hoje, como é que você vê? O judiciário se modernizou porque as forças de trabalho vão sendo renovadas. Eu, aos 70 anos, tive que deixar o tribunal, né? Saí no 14 de julho de 10 anos atrás, 2015, e foi um momento difícil para mim, deixar o cargo no tribunal, a minha equipe, meus amigos que eu tinha. É outra vida. Mas eu tive anjos protetores que me acolheram na advocacia, o Ricardo Saeg, com quem eu trabalho, o Humberto Gordilho, que é meu genro, Renato Napolitano e outros, que abriram as portas e me convidaram para não ficar parado depois de 70 anos, o que seria muito difícil para mim, porque eu tive uma vida muito agitada. E como foi a sua atuação na APAMAGES? Na APAMAGES eu comecei quando eu estava na vara de fazenda pública. Eu via um processo de desapropriação muito injusto, porque as pessoas sofriam uma desapropriação da sua casa e o que recebiam de depósito prévio, de indenização, não dava para comprar a janela da casa. Pessoas desesperadas. O valor era ínfimo, né? E aí eu, falando com o desembargador Valdemar Maris, que veio para o tribunal pelo quinto, ele falou: por que você não promove um congresso, alguma coisa, para agitar esse assunto? E eu fiz uma primeira reunião trazendo advogados, peritos, e a homenagem final foi para o ex-desembargador Eli Lopes Meirelles, que é um pai do direito administrativo. Sim. E aquilo eu me tornei diretor cultural da Associação Paulista de Magistrados. E a partir dali eu comecei a desenvolver um trabalho junto à APAMAGES, vários trabalhos, por colaboração com o desembargador Odir Porto, inicialmente, depois com o Francis Davis, que foi presidente do Tribunal de Justiça. Eu também fui chefe de gabinete dele, atuei lá com a equipe, e ele gostava muito de mim, sempre me estimulou a permanecer e lutar no Poder Judiciário. Depois veio a entidade nacional. A AMB. Eu, quando era diretor da APAMAGES, eu fiz muitos trabalhos em Brasília, acompanhando alterações legislativas e tal. E como vice-presidente da APAMAGES também. Então, quando eu me tornei presidente, eu acabei trabalhando mais nessa área institucional, política, junto ao Congresso Nacional, para evitar mudanças desastrosas contra o povo e mudanças que reduziriam o judiciário a uma mera repartição carimbadora de papéis. E isso foi uma grande luta. Quando o Ministério Público também foi
aviltado, que queriam destruir o Ministério Público, que nós na Constituinte, para criar um papel importante para o Ministério Público, tivemos que lutar muito, de ombro a ombro com o Ministério Público. Nós atuamos, fizemos passeata com o Ministério Público e a magistratura juntos, abraços no Supremo e no Senado, para evitar uma legislação que destruiria completamente o Ministério Público e a magistratura e, sobretudo, as garantias do cidadão. Esses poderes que o Ministério Público ganhou na Constituinte foram fruto de denodados colegas, Cláudia Varenga, Zé Araldo e outros, né, que lutaram muito pelo Ministério Público. E nós, do nosso lado, sempre entendendo que a advocacia tem que ser prestigiada, o Ministério Público tem que ser prestigiado, tem que ter seus poderes e o juiz também. Então, é um sistema que, para ter vida, tem que ser respeitado. A forma de ver o direito hoje é a mesma de ontem? Eu acho que muita coisa evoluiu para melhor e outras para pior. Eu vejo com muita preocupação quando o Supremo chamou para si a responsabilidade de julgar pessoas que não estão exercendo nenhum cargo com privilégio de foro no Supremo, e quando ele julga pessoas que têm foro especial no Supremo em competências repartidas, sem debate público dos temas, com concentração de poderes na mão de um dos ministros, que por mais que seja amigo nosso, colega professor, que seja um democrata, que seja uma pessoa boa, quando a pessoa coloca nos ombros uma cruz pesada dessa de conduzir processos em única instância, pode errar. E o erro que ele comete pode aniquilar a vida de outras pessoas. Eu estava vendo agora recentemente o que acontece com o ministro Alexandre de Moraes, que ele é vítima da Carla Zambelli, porque teria colaborado para expedir um mandado de prisão contra ele, falso, evidente, e ele é ao mesmo tempo julgador da pessoa que o vitimou, né? Eu acho que isso é uma coisa incompreensível. Fora de contexto. Não é compreensível para quem acredita em democracia. Eu acho que, primeiro, quando você concentra no Supremo processo contra autoridades, em primeira, única e última instância, você suprime o duplo grau de jurisdição, que é um compromisso que o Brasil assumiu quando assinou o Tratado da Costa Rica de Preservação de Direitos Humanos. Então, como é que pode uma mulher que pôs um batom que 5 minutos de chuva apaga o que ela escreveu, ser condenada a 8 anos de prisão, né? A pena base do homicídio é 6 anos. Né? Então, é grave a pessoa exorbitar nisso, mas muito mais grave é quem assumiu o poder no 1º de janeiro, quem estava no cargo de presidente, de ministro da Justiça, não tomar providências para desativar aqueles acampamentos em porta de quartel destinados a servir guaraná e churrasco para pessoas que estavam fora da sua residência oficial. Quer dizer, isso deveria ser a primeira providência a ser tomada pelo presidente que assumiu e pelo seu ministro da Justiça, que hoje é ministro supremo, Flávio Dino. Que hoje é do Supremo. Então, talvez no jogo da política, um dia a história vai contar isso, se quis ali, alimentando esse movimento respeitável, porém totalmente fora de contexto, depois de eleito um novo presidente, aniquilar o presidente que estava saindo, o Bolsonaro, porque a partir daí ele se torna réu de golpe de Estado. Aquele papel de golpe de Estado que transitou em Brasília, aquilo não servia nem para limpar a lente de óculos, para ser bondoso com o que está escrito ali.
é uma peça totalmente inepta, ineficaz, e que ninguém usaria uma coisa dessa para dar golpe de Estado. E mais, o presidente que estava saindo, ele pode ter criticado o processo eleitoral, quem perde nunca gosta. Se fosse o presidente Lula que tivesse sido derrotado, com certeza também teria críticas e teria chamado até o Stedley lá para fazer algum movimento dizendo que a eleição não era boa, né? Mas se resolveu de um modo muito inteligente nulificar a força política de quem estava saindo, para ele não poder voltar agora. E ele já é réu num processo penal na Suprema Corte, sem as garantias de que o tribunal, quando você vai julgar uma autoridade, e essa é a desculpa porque há autoridades federais envolvidas nesse processo, então, autoridades com foro, não os militares, porque esses militares deviam ser julgados no Superior Tribunal Militar, não no Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, valores foram invertidos, foram quebrados, porque normalmente esse processo do fim do mundo, seja lá como chamam, ele tinha que tramitar no primeiro grau, na Justiça Federal em Brasília, depois no TRF, e depois no STJ e depois no Supremo. Não se faz, e mais, julga uma autoridade que tem direito a foro privilegiado com uma competência fracionada do próprio Supremo, e com 3 ministros se dando por impedidos, que também não pode. O julgamento no Supremo tem que ter os 11 ministros com composição plena e deve ser julgado no plenário, não em competência fracionada, porque não é este o tribunal que a Constituição manda julgar quem tem foro privilegiado. Fizeram uns malabarismos com o regimento interno, pela habilidade dos ministros que compõem o Supremo, e o Supremo hoje trabalha dividido. Eu acho que esse não é o Supremo que tem competência para julgar um presidente da República, que tem competência para julgar um senador, um deputado, enfim, aqueles que têm direito ao foro privilegiado. E mais, quem é vítima, quem foi achincalhado, não pode julgar a pessoa que é acusada, né? Então, se o ministro do Supremo se dá por impedido, tem que convocar o ministro do STJ para julgar, né? Não pode julgar a pessoa que tem foro privilegiado com uma composição mutilada do Supremo, mutilada por uma alteração regimental, que o regimento pode tudo no Poder Judiciário, mas não pode mudar a Constituição. É assim que eu penso. Você concorda com a indicação para o Ministério, para o Supremo, dos presidentes da República? Porque aí existe a palavra chamada gratidão, né? Eu amanhã nomeio alguma pessoa e depois essa pessoa vai querer me condenar? Olha, eu mesmo fui nomeado por um governador. O governador de 1980 era o Paulo Maluf. Sim. Né? E nunca me senti obrigado a nada com o Paulo Maluf, porque eu fui nomeado porque prestei um concurso e passei. Sim. Né? E nas remoções, antigamente, quem nomeava era o governador. Quando você ia promovido, quem fazia isso era o governador, por indicação do tribunal. Sim. Depois... Mas era uma lista tríplice? Mas depois nós conseguimos mudar isso e o tribunal passou a ser quem nomeia e quem indica o magistrado através do órgão especial do tribunal, que tem 25 juízes aqui no estado de São Paulo. Então, para dizer o português claro, eu não acho que indicado pelo presidente vai pedir favor para o senador, vai falar, vai ser sabatinado, receber voto ou não. Eu acho que isso não tira a independência daquele que quer ser juiz. Sim. Né? Eu acho que a pessoa se
mantém independente, mesmo que nomeado, porque vai integrar um outro poder do Estado. Mas para ser juiz no Supremo, você não exige que ele tenha um passado de experiência em julgamentos, né? Então o que acontece? Você escolhe pessoas fora da carreira, né? E isso que eu acho que não é bom. Sim. Né? Porque o magistrado que passa 30, 40 anos na carreira, ele tem uma vida dedicada a isso. Ele sabe como um processo começa, como é instruído, como termina, os recursos nos tribunais. Então é outra vida. O ministro Peluso falava que no tribunal tem que ter pessoas de outras classes, como advogado. Hoje o ministro Luiz Barroso é advogado. Hoje no Supremo nós só temos um juiz de carreira, ministro Luiz Fux. Os demais nunca foram juízes, nem passaram perto do que é ser juiz. Exercem essa jurisdição superior, mercê de uma assessoria bem plantada, mas se dependesse apenas deles, eles morreriam sufocados naquelas toneladas de processos que chegam ao Supremo. Eles não têm a experiência que você tem durante todos esses anos. Né? É porque o juiz é fiscalizado pelo tribunal, pela corregedoria e pelo CNJ atualmente, não é? Então, se você atrasa um julgamento, o seu nome vai para a primeira página do Diário Oficial, dizendo lá que você está atrasado com seus julgamentos. Então, quem quer ir para a primeira página do Diário Oficial? Ninguém. Então, o juiz, no meu tempo, trabalhava dia e noite sem parar para se manter em dia com os processos, mesmo que ele receba uma carga brutal de processo. Ele não está autorizado a dizer eu preciso dormir, eu preciso viajar, estou com dor de cabeça. Não existe essa hipótese. Nós tirávamos férias, criticam tanto as férias de 60 dias. Normalmente a gente tira férias para colocar em dia o serviço. Porque você para, muito processo, né? Você para a distribuição e você vai ali com mais recolhido na sua casa fazer o seu trabalho que está em atraso, se é que tem atraso. Né? Como é que você analisa o comportamento do ministro Alexandre de Moraes? Eu sou suspeito para falar, porque eu conheço o ministro Alexandre de Moraes há décadas. No tempo que ele teve no Ministério Público, no tempo que ele teve no CNJ, ele sempre foi uma pessoa extremamente estudiosa. Ele é um zagueiro, é um homem que é duro na marcação. Mas ele é super honesto, sempre foi super honesto em todas as suas atitudes ao tempo que eu tive essa convivência com ele. Critico a posição que ele tomou em relação ao 8 de janeiro e ao demais, né, onde a pessoa de um lado é ofendido, do outro lado é juiz, instância única. Eu acho que essa manobra que foi feita pelo Supremo, escudada no regimento interno, de dividir a competência, de concentrar competência na mão de alguns, eu acho que não é correta. Ele é uma pessoa extremamente dura e deve estar extremamente convencido que ele está correto, mas eu digo sempre que concentração de poderes, violação da Constituição, violação de tratados internacionais não produz justiça, produz muitas injustiças. Ainda que o réu seja culpado, eu sempre tratei as pessoas, eu vi o que ocorreu no caso do ex-deputado Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara Federal, é filólogo de formação, ministro da Defesa, os pitos que o ministro Alexandre deu nele, eu nunca fiz isso enquanto fui juiz criminal e que eu dependia da prova para condenar ou absolver alguém. Então eu dizia,
em primeiro lugar, a sua presença aqui. Eu agradeço em nome do Estado brasileiro, porque o senhor veio aqui para prestar uma colaboração, trazer tudo aquilo que o senhor sabe e ouviu. Não é? O senhor não está aqui para dar palpite, é verdade, mas ser desrespeitado também não. Mais um pouco ele dava ordem de prisão, né? E eu acho, eu já inquiri testemunhas bem insolentes, mas nunca prendi uma testemunha em flagrante por desacato, nunca, né? Porque a testemunha é a matéria-prima do juiz. Se ele não tiver testemunha, ele vai condenar quem? E não existe essa coisa de testemunha de defesa, testemunha de acusação. A acusação arrola suas testemunhas. A defesa arrola suas testemunhas. Mas testemunha é do Estado brasileiro para descobrir a verdade e punir o culpado com a caneta do juiz, né? Não é uma coisa, não é uma recreação aquilo. Eu quando inquiria, teve um processo que eu inquiri testemunhas durante 24 horas. Eu marquei hora para inquirir cada testemunha, não dormi, tive intervalos para repouso, alimentação, nunca ofendi uma testemunha, nunca ameacei uma testemunha de prisão. Porque quem ameaça não faz. Então, se a testemunha mentiu, eu mandava instaurar uma ação penal contra ela por falso testemunho. Mas nunca saí batendo boca com testemunha, dizendo que eu vou prender, eu prendo, eu mato, arrebento. Eu nunca falei isso. Porque eu, juiz, era o Estado brasileiro sentado na cadeira de juiz. Sim. Era isso que eu dizia para muitos réus em processos criminais, principalmente menores, que normalmente são pessoas de pouca polidez e pouca educação quando estão envolvidos com crime. Teve algum caso especial nessa empreitada de juiz? Olha, o primeiro caso criminal meu foi na comarca de Buritama. Sim. Era um estelionatário que começou a simular um ataque epilético, né? Eu tinha 30 e poucos anos. Hoje tenho 80. Então, o meu escrevente era um menino, tinha 16 anos, 14 anos, o Joãozinho. Porque os cartórios não eram oficializados, eram cartórios não oficializados naquela ocasião. E ele simulou o ataque epilético, rolou pelo chão, babou. Eu falei, meu Deus do céu, aqui não tem pronto-socorro, lá no sertão, em Buritama, 500 quilômetros de São Paulo. Eu falei, aqui não tem médico, como é que eu vou me virar se esse homem morre aqui, né? Aí mandei, ele fez aquele teatro todo, falei pro Joãozinho, dá um copo d'água pro homem, hein? Ele falou, pois é, doutor. E eu tinha cabelo cortado, assim, muito rentinho, parecia um recruta. E ele achava que eu era 2 moleques ali fazendo a audiência dele. E aí ele foi se aprumando, tomou água. Falei, o senhor tá vendo, doutor? Eu sou doente mental irrecuperável, eu sou epilético. O senhor precisa me absolver. Eu falei, pois é, eu tinha até separado aqui um cruzeiro, né, para pagar a multa para não ter que prender o senhor. Aí ele falou assim, pois é, eu sou doente mental irrecuperável, o senhor já viu que eu sou doente, né? Vi, tá bom. Naquela época, o Código Penal, né? E aí ele sentou lá na frente do Joãozinho e falou, pois então o senhor declara que o senhor é doente mental irrecuperável? Declaro sim, doutor. Falei, pois é, agora eu vou internar o senhor pro resto da vida no manicômio judiciário, já que o senhor é doente mental irrecuperável. Aí ele deu um pulo na cadeira, doutor, bem falavam que o senhor fazia milagre antes de eu chegar aqui. O senhor acabou de me curar, pode perguntar o que quiser que eu respondo. Olha só. Foi um caso... Deixou de ser doente mental? Deixou, curei o epilético na hora. E eu fiz um trabalho em Barueri, aqui em São Paulo, logo no começo da carreira, com menores, né? Porque eu tinha jurisdição trabalhista, civil, penal e infância e juventude. E eu me lembro que eles chegavam lá com problema de tudo quanto é jeito. E eu não fazia como Alexandre de Moraes. Eu dizia, aqui é o fim da linha.
seu pai e sua mãe é o Estado brasileiro. Você matou, você roubou, você sequestrou, você fez isso, fez aquilo. Daqui para frente não tem, para lá não tem mais possibilidade. Então você vai escolher o que você vai fazer. Você vai vir amanhã com seu pai e sua mãe, você vai trabalhar, ajudar seu pai, que é pedreiro, é eletricista, isso, aquilo, contra o recebimento de alimentação diária. E vai para a escola, mas não tem vaga. Se a diretora não der vaga para você, eu prendo a diretora. Está aqui ofício expedido para ela te dar uma vaga, para estudar à noite. E fim de semana você só pode sair para culto religioso ou alguma coisa autorizada por mim. Fora isso, é dentro de casa. Olha, o nosso maestro Guilherme Andreazzi colocou aqui a capa do portal Orbis News para o seu conhecimento e conhecimento dos nossos espectadores, mais uma vez, né? Trata-se de um portal só de artigos. O Ricardo Sayegh é um dos articulistas e eu estou convidando publicamente para também participar desse portal, escrevendo artigos que eu sei que vão ser excelentes. Eu agradeço muito, Fausto, e vou me esmerar para isso, se é que eu tenho condição dentro das minhas atribuições aí para... Imagina, se você não tiver condição, quem terá? Não é? Mas é sempre uma alegria estar com você, participar desse programa. E algumas vezes já falei, nunca falei de mim mesmo, como eu estou falando agora. Mas eu queria fazer um apelo à nossa juventude. Quando você traz no coração plantado um sonho de trabalhar, de ajudar a sua família, você sempre vai chegar a um bom lugar. É preciso que nós restabeleçamos a autoridade do pai e da mãe dentro dos lares brasileiros, porque isso é que vai realmente fazer a grande mudança no Brasil. É preciso que o professor, a professora voltem a ser reis e rainhas dentro da escola, que eles sejam prestigiados, que eles tenham um bom salário, não é? E se você tiver essa vocação de estudar direito, que você queira ser um bom advogado, um bom promotor de justiça pela acusação, coisa que o ministro Alexandre de Moraes já foi, Sim. Acho que não tirou a beca do promotor ainda, Sim. Mas ele é uma pessoa formidável, embora esteja atualmente sob muitas críticas. Ele sabe o que está fazendo, porque tem essa responsabilidade de fazer, e outros terão de rever tudo que ele está fazendo, mas a história é implacável, ela conta a verdade. E para você que tem essa vocação, seja mulher, homem, que queira se inscrever num concurso para a justiça, eu queria dizer que mesmo quando você acha impossível, o impossível acontece se você se esforça, estuda. E eu quero um Brasil de muita paz, sem perseguição nem de esquerda nem de direita, um país equilibrado, justo. E quem sopra essa vela que leva todo um país para frente é o jornalismo brasileiro. E Fausto Camunha e toda a sua equipe é um desses pilares que sustenta a democracia no nosso país. Muito obrigado. E que legado você gostaria de deixar para a justiça brasileira? Eu acho que eu já deixei, porque eu acho que é muita... O Odir falava rempli de soi-même, cheio de si, né? Em francês. Eu acho que eu procurei fazer o melhor que podia, não é? É um grande exemplo. Eu atendi milhares de pessoas, sempre falando no mesmo tom, sempre do mesmo jeito, não perdendo a calma, sempre recebendo a pessoa como alguém que tem que ser prestigiado, ouvido. Eu me recordo, Fausto, de uma mulher que falava uma língua estranha.
ela todo dia estava no Fórum do Brasil, a mulher falava feito uma metralhadora, ninguém entendia o que a mulher falava. E a polícia não deixava a mulher chegar perto de mim. Um dia ela chegou perto de mim e ela falava catalão, é uma língua muito Sim. difícil de entender. É. E aí eu pedi para ela falar em espanhol, que eu entendo espanhol e falo também espanhol, e pedi ela para falar devagar. Falei, eu vou receber a senhora. Aí ela sentou na minha frente, a filha dela havia sido sequestrada naquele tempo da Revolução por um grupo político ligado a um coronel do Exército. E não tinha quem trouxesse a filha dela de volta. E eu fiz essa proeza de prender o coronel, que estava abusando de uma menor, de devolver a filha para a mãe. Né? Eu me lembro que eu já era juiz em Buritama, eu recebi um cartãozinho dela dizendo assim, Dr. Calandra, obrigado, o senhor devolveu a minha vida e a minha vontade de viver. Hoje eu estou casando, é o dia do meu casamento, e eu quis mandar um presente para o senhor para dizer da minha gratidão por aquilo que o senhor fez na minha vida. Agora, na justiça, de vez em quando tem muita injustiça. Né? Tem. E a gente trabalha para fazer justiça, mas pode Você me acontecer. contou aqui, antes de começar o programa, sobre a história de um mudo que foi preso no dia 8 de janeiro. É verdade. É verdade. Conta a história dele. Ele é do interior de Minas, né? Passaram dizendo, olha, vamos para Brasília e ganha um dinheirinho por dia e você vai para lá, não falando com ele, falando com o irmão dele, que era retireiro. E eles trabalhavam juntos. Ganha e vai nesse ônibus maravilhoso de 2 andares, né? E o irmão resolveu, não, vamos, pediu férias para a patroa e foram para Brasília. E chegaram na véspera desse 8 de janeiro aí, para beber Guaraná para nós que só temos origem pobre, só em dia de festa, né? E churrasco também. Isso. E falaram que ia ficar acampado na porta do quartel, andar no ônibus de 2 andares. A única coisa que tem que fazer é tomar banho e pôr uma roupa limpa. E vai chegar lá, vai ficar protegido na porta do quartel, vai tomar Guaraná e comer churrasco. Aí ele falou, posso levar meu irmão? Só que ele não pode fazer nada porque ele é mudo, né? Pode, ele segura o pau com a bandeira brasileira. É até bom. Resultado, foram na missa, saíram da missa, foram presos por querer derrubar o governo e essa coisa toda, né? Essa é uma das situações de grande injustiça ocorrida nesse 8 de janeiro. E deu para ajudá-lo, não? Pudemos ajudar através do serviço médico do presídio, que viu que eram pessoas completamente desatenadas e mandaram embora, né? Viram que não tinha nada a ver com aquilo. E deve ter havido muito caso assim. Teve muito caso de prisões. Flávio Dino diz que é a maior prisão em flagrante do planeta. Eu digo que é a maior prisão, o maior auto de flagrante nulo do planeta, não é? Porque é uma coisa que foi provocado por quem assumiu o governo, que podia ter evitado perfeitamente esse tipo de coisa, e não evitou, massacrou o que estava saindo, que se quisesse dar golpe, tinha dado golpe quando estava no governo, não no último dia, quando já estava empossado o novo presidente. Você é a favor da audiência de custódia? Eu acho que sim. Em alguns casos é bom, em outros não sei. Mas foi o ministro Lewandowski no Supremo, quando estava no CNJ, que criou essa obrigação que decorre de um tratado internacional subscrito pelo Brasil. Em São Paulo, quem primeiro implantou foi meu colega Milton Eliotti Akel, que era o corregedor geral da Justiça. E de lá para cá tem funcionado. A polícia reclama muito que a gente solta muita gente. Mas a prisão é o último recurso, a última instância.
E o César Bittencourt escreveu um livro, uma hora eu falo sobre ele, A Falência da Pena de Prisão. Coisa de 20 anos atrás, a tese dele de mestrado foi exatamente essa, a falência da pena de prisão. Ele era procurador de justiça no estado do Paraná ou Rio Grande do Sul, não me lembro. Sim. E ele escreveu essa tese, depois virou vice-presidente da OAB, depois de aposentado, e eu estou com ele. Qual é o Brasil dos seus sonhos? O Brasil dos meus sonhos é um Brasil bem alfabetizado, é um Brasil onde a família seja prestigiada, não é? Na França, a pessoa que tem mais de um filho é protegido pelo Estado, é considerado chefe de família numerosa, e nós temos que dar benefícios, sim, mas dar responsabilidades também. E já estamos no finalzinho do programa. Você tem hábito de praticar algum esporte, não? Eu joguei bola quando era moço, né? Depois não fez mais nada? Depois eu tenho feito caminhada, olha lá, pilates, alguma coisinha mais leve, porque o futebol de confronto da minha juventude, né? Que eu joguei com o irmão do Rivelino, com o Chicão, que jogava no São Paulo, e nós jogávamos na várzea, né? Então, minha carreira como futebolista foi curta. Dizem que o Adilson era melhor que o Rivelino. Falo, mas todo mundo era cachaceiro, bebia muito, então não dava certo. Cachaça e esporte não combina. O que você faz nas horas vagas, se é que há? Às vezes quase que não tem, né? Eu estou muito ao lado da minha esposa, ela gosta. Atividade também, profissional, né? A gente está sempre junto. Sempre ocupado em cuidar da família, e nós temos uma união assim maravilhosa, eu com a minha mulher, né? Mas eu trabalho muito, às vezes ela queixa que eu tenho que dar um intervalo para os comerciais para ficar junto dela, e eu tenho feito isso, tenho procurado estar junto da minha família. Tenho uma filha que mora lá nos Estados Unidos. A condição lá de tropas na rua, ela mora em Los Angeles, e tenho visto com preocupação esse governo Trump, que é um governo que viola regras que deveriam ser observadas por todos, inclusive lá. Sim, é isso mesmo. Gosta de ouvir música? Gosto, música boa, moda de viola. É bom para a mente, né? É bom por descanso, né? Gosto. A minha mulher, ela vive cantando e tocando música, então eu, por tabela... Que instrumento ela toca? Ela não toca nada, mas ela gosta de ouvir música de tudo quanto é jeito, música espanhola, música brasileira. Não deve gostar muito do funk, né? Ela não gosta muito de funk, mas ela vive cantando, isso ajuda. Olha, estamos finalizando essa edição aqui do podcast do Gente que Fala. O espectador, com certeza, teve uma aula hoje sobre o direito, mas o direito mesmo, aquele que é muito bem praticado, como foi sempre praticado pelo nosso convidado Henrique Calandra, meu amigo de alguns anos, nos deu o prazer de estar aqui conosco. Muito obrigado, meu amigo Calandra. E não é a primeira vez que vem, porque você tem muita história ainda para contar. Não deu tempo de contar todas. Eu vim meio desarrumado, assim, porque é muita coisa, muitos anos, né? E tem muitas coisas incríveis. E o livro, quando sai? Precisa fazer, né? Precisa fazer. E tem que fazer, né? Chegar nos 80 anos, é bom fazer um livro, né? Eu acho que vale a pena contar essa trajetória toda, né? Esses causos que acontecem na vida. Eu sou nascido numa cidade do interior de São Paulo, mas sou uma caipira de coração, né? Sim. E então eu gosto muitas vezes das coisas simples, de poder contar, poder mostrar o que pode ser feito por cada brasileiro para melhorar o nosso país. Vocês terão o prazer de ver novamente, mais para frente um pouco, uma nova entrevista com
o Dr. Calandra, tá bem? Eu agradeço a audiência, muito obrigado e até amanhã.